Olá, Valdete, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também, seja bem-vinda. Nadisan, boa noite. Olá, Leda Lovato, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Wagner. Maria Geralda, boa noite. Olá, Joana Bandeira, boa noite também, seja bem-vinda. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Olá, família Dantas, Andréia, Adriana, Dona Wanda. Sou Edivaldo e o Márcio, sejam bem-vindos. Oneida Alves, boa noite também. Olá, Fabiano, boa noite, seja bem-vindo. Mariângela, boa noite também, seja bem-vinda. Marinha, boa noite. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Com certeza, Wagner, será sim uma ótima reflexão, uma ótima reunião. Olá, sou Antônio Onofre, boa noite. Com certeza, né? O episódio do Beija-Flor e dos canarinhos no outro dia também, viu, seu Antônio? Durante a palestra do Fred só apareceram uns canarinhos lá, foi realmente muito interessante. Dona Leopoldina, boa noite também, Cris Queiroz. Olá, Marlene, boa noite a você, aos companheiros todos aí da comunidade. Boa noite também, Rosilene, Osmani e Diego, sejam bem-vindos. Joana Carneiro, boa noite também, Cláudia Honor e Eliane, boa noite, José Ricardo, Selma e Dinho, sejam bem-vindos. Edna Bueno, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Cidinha Vieira. Olá, Célia Furtado, boa noite Marcileia, Guilherme e Luciano. Sejam bem-vindos. Daniele Diamantino, boa noite também. Vamos então fazermos a nossa prece, pedimos a permissão para iniciarmos as reflexões desta noite, né? Sem mais delongas, que nós possamos nesses instantes elevar o nosso pensamento, manter em alta a nossa vibração. Todos os dias nós estamos aqui e o hábito de sempre nos elevarmos nesses instantes ajuda e melhora cada vez mais a nossa capacidade de nos conectarmos com a espiritualidade. Claro que são muitos os ensinamentos, são muitas as informações e boa parte delas acabam se perdendo ou se escondendo em alguma parte da nossa memória, em algum dos escaninhos, de alguns dos arquivos.
mas a sensação, a energia, a vibração, o prazer de estarmos aqui reunidos, esse com certeza não se esconde, ele sempre se mantém. E, sobretudo, quando nós não nos encontramos, sentimos a falta. Por quê? Porque é um momento, com certeza, maravilhoso, de muito crescimento, de muita partilha, de muita energia e vibração, e a conexão com a espiritualidade, que com certeza é um fator primordial, sobretudo nas dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Desejamos a todos vocês muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia, que Jesus possa estar aí abençoando sempre, aliás, Ele sempre está, que nós possamos estar em condições de captar estas bênçãos, essas energias e vibrações e espalhá-las a todos aqueles que estão aí também à nossa volta, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a paz também envolva todo o nosso ambiente doméstico, todos os nossos familiares, de modo muito especial aqueles que se encontram doentes do corpo, doentes também da alma, que uma energia especial e uma vibração vinda do próprio Cristo possa ser direcionado a cada um deles, para que se fortaleçam, sobretudo na fé, e busquem por si próprio a evolução e, em especial, a própria cura. Permita-nos, Mestre amado e querido Jesus, pois nesse instante nos reunimos em Teu nome e com o apoio dessa espiritualidade maravilhosa, para que este, com certeza, seja mais um momento daqueles inesquecíveis na nossa vida, na nossa história e na nossa trajetória. Que assim seja. Olá, Tuca, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Isaura, boa noite. Marilza Abreu, Maria Eleusa, seja também muito bem-vinda. Rosilda Martins, Cida Costa, como sempre, Rosali, boa noite. Como sempre, é um prazer imenso poder estarmos aqui, né? Natália, boa noite também, seja muito bem-vinda. E vamos dar sequência, né, a essas nossas reflexões sobre estes três reinos, de modo muito especial sobre os animais e os homens e esta relação entre eles, né? Ercília Machado, seja muito bem-vindo também, boa noite. E esta relação, né, que existem entre os animais e os homens. E nós falávamos nos nossos últimos encontros, principalmente, essa necessidade de nós deixarmos de lado aqueles preconceitos, os preconceitos que nós possuímos, porque muitas das vezes as dificuldades de entendermos os ensinamentos da espiritualidade encontra-se exatamente nestes preconceitos, ou nesses conceitos que a humanidade, que a sociedade de alguma forma passou para nós e aos quais a gente acaba ficando presos, né? Luciene Naves, boa noite, seja bem-vinda. E a gente acaba ficando preso nestes... Olá, Adriana. Ficamos presos nesses preconceitos. Então, são muitas informações e boa parte dessas informações, elas escapam ao conhecimento que nós temos até o presente momento. A gente tem o nosso conhecimento limitado àquilo que nós vemos e identificamos no nosso planeta, aqui no nosso mundo. Aquilo que escapa a esta capacidade, sobretudo, de ver e de enxergar, infelizmente, acaba realmente fugindo. E muitos de nós não acreditamos, ou nós deixamos de ter a certeza da perfeição de toda a criação. Dona Leopoldina, pode deixar, está aqui nas nossas orações, anotado também no nosso caderninho, que Jesus e a espiritualidade esteja lá amparando, e a todos os profissionais que estão cuidando dele. Olá, Alete Naves, boa noite também, seja bem-vinda. E no nosso último encontro, a gente estava justamente vendo ou identificando os animais na erraticidade. E a gente falou que a própria espiritualidade responde, eles não tendo livre-arbítrio, eles não têm também expiações, e não tendo expiações, não tem o porquê eles ficarem perdendo, vamos assim dizer, muito tempo no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra. A evolução deles, ou a própria inteligência de cada um deles, ela está limitada aos aspectos materiais, né, Helenice? Boa noite também, seja bem-vinda. Está ligada aos apenas e tão somente aspectos materiais desta evolução da sua estrutura e de como e quanto o instinto os conduz à evolução.
eles são conduzidos, eles são forçados a essa evolução. Então, não tendo livre-arbítrio, não há essa necessidade de ficarem lá no mundo espiritual, porque eles não têm como entrar em relação com outras pessoas, não têm como entrar em relação com outros animais, né? Boa noite, Adaí, seja bem-vinda, você e seu companheiro. Então, é algo que a gente precisa entender. Por mais que nós tenhamos aí este amor e este carinho para com os animais, e nem estou falando para nós deixarmos de ter, vamos continuar tendo sim esse carinho pelos animais, só que nós precisamos entender, ou nós precisamos enxergá-los como estes seres que estão também nessa busca evolutiva, e que eles estão num patamar mais atrasados do que o nosso. Nós vamos continuar colaborando com a evolução deles, sim, mas nós não podemos de forma alguma endeusá-los, ok? Muito pelo contrário, como a gente vai ver numa das questões logo aqui abaixo, a espiritualidade fala que eles são os que nos endeusam, são eles que acham que nós, homens, somos deuses. Lógico que na sua forma de pensar, ok? Boa noite também, Jossanã, seja bem-vinda. Iraci Rosa, boa noite. Assim, Wagner, obrigado pelas informações da Vandília e que ela consiga se recuperar ainda mais. Paulo Neto também, bom saber, vamos incluí-lo aqui nas nossas orações. Lídia, obrigado. Sr. Antônio Pazotto, boa noite também, seja bem-vindo. Na sequência, gente, na questão 601, Kardec quer saber da espiritualidade, portanto, se os animais estão sujeitos a esta lei de progresso. Gente, tudo está sujeito à lei do progresso. Quando a gente aprende, ou quando nós ouvimos que a lei do progresso é uma lei universal, é porque todas as criaturas, inclusive os animais, as plantas, também estão sujeitas à lei do progresso. Lembra que a gente falou daquelas dois tipos de plantas que Kardec perguntou aqui e que a espiritualidade disse que ela estava numa fase de transição? Ora, se ela está numa fase de transição, ela porque não está estática, ela está sempre dinâmica, sempre buscando algo mais, algo além e principalmente mais avançado. E os animais? Os animais também estão sujeitos à lei do progresso. Tanto assim é que, em mundos mais avançados, diz a espiritualidade, os animais também são ou estão numa condição evolutiva melhor, né, Edna e Luciano? Boa noite para vocês. Os animais também estão numa condição evolutiva melhor. Só que, mesmo estando numa condição evolutiva melhor, eles não deixam de ser animais, até atingir o período que vai se iniciar a sua humanização, né? Gisela Goulart, boa noite também, Cidinha. Então, mesmo nos mundos avançados, sujeitos à lei do progresso, os animais continuam sendo animais. Só que, gente, a espiritualidade vai falar para Kardec, nestes mundos mais avançados, onde os animais continuam sendo animais, eles vão ser detentores de uma capacidade e principalmente de uma habilidade maior para poder auxiliar mais os homens. É isso que a espiritualidade fala. Nos mundos mais avançados, os animais são auxiliares diretos dos homens, porque lá eles desenvolvem habilidades, eles possuem capacidades, mas eles continuam sendo animais. Eles vão melhorar a sua forma de comunicação, mas continuam sendo animais. Por quê? Porque esse aspecto da evolução está relacionado com a capacidade de nós desenvolvermos um senso moral, e os animais ainda não estão neste nível e neste patamar do desenvolvimento do senso moral. Eles não possuem livre-arbítrio, lembram? Então, o cachorro vai ficar reencarnando como cachorro, até ele conseguir sair, lógico, por circunstâncias ou pela força das coisas, não é pela vontade dele, e alterar a sua forma ou a sua constituição física, tá? Mas nessa questão 601, só isso que a gente precisa gravar. Os animais estão sujeitos à lei do progresso? Sim, estão.
Nos mundos mais avançados, continuam sendo animais, mas têm melhoradas a sua forma de comunicação, as suas habilidades, e lá eles são guiados e direcionados pelos homens e os seus principais auxiliares. Ok? Seguindo, a questão 602, Kardec vai perguntar, então, se nesses mundos superiores, com essa evolução que os animais adquirem, se eles conhecem Deus. Ora, os animais, então, nesses mundos mais avançados, que eles tenham umas habilidades a mais, uma capacidade, eles conhecem Deus? A espiritualidade fala, não, eles não conhecem Deus. Pelo contrário, né? Aqui é que está aquela resposta que eu falei para vocês. Eles acham que os homens são Deus. Para eles, o homem é o Deus. Assim, gente, como nós também no passado achávamos que os espíritos eram deuses. Pegue lá a mitologia grega, a mitologia romana, e a gente vai perceber isso. Os deuses do Olimpo. É o homem entendendo que Deus são apenas e tão somente aqueles espíritos que estão fora deste contexto material e que são, muitos deles, dotados de uma capacidade, por exemplo, de aparecer para alguém, de prever alguma coisa. Eram os deuses daquela época. Então, Kardec vai dizer que os animais, nesses mundos mais avançados, como o homem está também mais avançado, eles vão entender que o seu Deus é o próprio homem. Tá vendo que coisa interessante, né? Nos mundos mais avançados. Agora, eles sequer têm absolutamente essa noção. Porque eu não vou falar nem consciência, porque a consciência é algo que se desenvolve depois. Tá? Mas o instinto faz com que eles, de alguma forma, os endeusem. Assim como os homens primitivos endeusavam o sol, a lua, tudo aquilo que eles não conheciam, a própria chuva. Tá? Então, é só vocês imaginarem isso. Gente, nós vamos seguindo, porque as questões elas só vão ficando cada vez mais interessantes. Kardec, assim, tinha uma capacidade, né? A gente já viu, muitos já colocaram aqui no nosso chat, no nosso grupo. Kardec tinha uma capacidade argumentativa fantástica. Então, ele vai trazer para a espiritualidade, né? Porque ele vem afirmando algumas coisas e já indagando. Se os animais, como se disse, eles são mais atrasados, tá? Eles têm um aperfeiçoamento bem limitado. E inclusive nos mundos superiores, ainda que sejam mais avançados, continua essa limitação. Ou seja, eles vão continuar sendo inferiores aos homens. Kardec pergunta, então eu posso entender que Deus criou seres intelectuais para ficar nesta inferioridade eternamente? Se eu tenho, ou se eu entendo dessa forma, porque a gente falou da inteligência que os animais possuem, apesar de ser uma inteligência mais rústica, mas então também são desdobramentos do princípio inteligente. Se eles estão nos mundos mais avançados, continuam como animais, então significa que eles não estão sujeitos à lei do progresso? Mas a espiritualidade acabou de responder que eles estão sujeitos à lei do progresso. E aqui, mais uma vez, ele insiste. Mas como é que eu posso entender e casar isso com a sabedoria divina? Kardec começou a dar um nozinho ali na sua própria inteligência. E a gente fala que isso é interessante por quê? Porque nós, muitas das vezes, também acabamos dando um certo nó em algumas questões. Mas a espiritualidade vai deixar muito claro, peraí, não, Kardec. Tudo na natureza, ele tem, já falei que tudo está submetido à lei do progresso. E tudo na natureza vai se encadeando de acordo com este processo evolutivo, ou com todo este progresso. Ainda que as coisas possam ser mais difíceis de você conseguir entender, isso não significa que você também vai mudar as próprias leis divinas. Ou seja, somos vocês, ou somos nós, seres humanos, que temos que aumentar a nossa capacidade de tentar chegar a um patamar,
pelo menos mais avançado, para entender melhor Deus. Não é querer rebaixar a criação ao nosso conhecimento. Né, Olga Colasso, boa noite, seja bem-vinda. Muitos querem fazer isso, abaixar ou reduzir, né, Gesséia, boa noite, reduzir a capacidade, o conhecimento, a sabedoria, a evolução divina, a perfeição divina ao nosso conhecimento. Ao passo que nós temos que fazer o contrário, é nos elevarmos para poder entender. Então, a espiritualidade chamou a atenção de Kardec nesse sentido. Espera aí, não é porque você não entende que o progresso não existe. Então, ainda que seja algo diferente, o progresso vai existir sempre. Agora, quando vocês tiverem um nível de inteligência mais avançado, aí você vai conseguir ver melhor as coisas. Você vai conseguir entender melhor todos esses fatos. Você vai conseguir sair da sua ignorância. Né? Boa noite, Rosana Bertolini, seja bem-vinda. E, gente, aqui é um tema, assim, vamos dizer, delicado, porque está tratando dos animais, tratando desses outros reinos. Inclusive a questão 607 ela é interessantíssima para aquele jargão que a gente possui, né? Nasce no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. A questão 607 e a sua resposta fantástica é que vai preencher essa lacuna para nós. A que a espiritualidade está querendo dizer aqui é que a gente é que tem que avançar. O mundo está aí, todas as suas leis também. As leis universais, elas são imutáveis. Então a gente tem que sair deste nosso orgulho, sair do nosso egoísmo, fugir da nossa ignorância, exatamente para a gente enxergar em toda a obra da criação a perfeição. Você não entendeu? Não. Pelo menos que você busque ou puxe lá de dentro de si, que mesmo você não entendendo, as coisas não estão fora de controle. Mesmo você não entendendo, as leis continuam regendo absolutamente todas as criaturas. E a espiritualidade fecha. Kardec, Deus nunca se contradiz. Deus nunca vai criar uma lei e dentro dessa própria lei um jeitinho ou uma exceção para ela. Coloque isso em mente. A espiritualidade está puxando a orelha de Kardec aqui. Coloca isso em mente. Tá? Nada sai, nada escapa. Tudo é perfeito. O que está precisando aperfeiçoar mais é a nossa capacidade, sobretudo de compreensão de todo este fenômeno. E Kardec, vamos assim dizer, um pouco mais conformado, ele muda, né, a sua pergunta, o seu questionamento. Então, posso apenas dizer que a inteligência é justamente esse ponto de contato entre os animais e os homens? Sim, diz a espiritualidade. Você pode dizer que a inteligência é este ponto de contato. Só que é o seguinte, Kardec, a inteligência rudimentar que está lá nos animais, ela é apenas e tão somente para as coisas materiais. Só para a vida material. Somente para isso. Agora, a inteligência que hoje está no homem, ou esse princípio inteligente que hoje está no corpo humano, ele já tem uma inteligência que vai o impulsionar para a vida moral. Olha, lembram da questão 540 do Livro dos Espíritos? Vamos relembrá-la? Ora, do átomo ao arcanjo. O arcanjo que está aqui em cima, ele um dia foi átomo. Então, cada um vai colaborando com as suas possibilidades na obra da criação. Alguns só vão executar as questões e tarefas materiais. Depois vão até dirigir essas questões materiais, até estar em condição de cumprir os desígnios moral. E por que não mais adiante comandar toda essa parte moral da nossa humanidade. Questão 540 deixa esse progresso muito evidente. E aqui
Mais uma vez a espiritualidade fala para Kardec, a inteligência dos animais é apenas para a vida material. Eles não vão sair disso, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm nada. Eles estão ali no seu início. Vocês é que têm que se preocupar em avançar, porque vocês já têm consciência. Vocês já têm este senso de moralidade, vocês já têm um livre-arbítrio, você pode fazer a sua escolha. Ah, como que eu vou me relacionar com as pessoas? Você escolhe. Né? Inclusive, já abrindo aqui um pequeno e rapidíssimo parênteses, na segunda-feira nós não teremos a nossa aula aqui, porque a gente vai estar inclusive na estrada, porque nós vamos lá em Americana, fazemos uma palestra. E o título da palestra é mais ou menos esse: onde está o céu e onde está o inferno? E a gente vai tentar entrar ou abordar um pouquinho desses aspectos, tá? Nós estamos ainda em fase, vamos assim dizer, de preparação desta temática, mas a gente pretende exatamente abordar e levar as coisas mais ou menos por aí. O homem precisa estar consciente disso. Eu tenho livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio me leva aonde eu quiser. Deus vai permitir, desde que eu não interfira no outro. Se é só comigo, pode ter certeza que nós teremos essa liberdade. Ok? Vamos seguir aqui com essas questões? Então, o ponto de contato é a inteligência. E aí Kardec vai desdobrando. Foi, então, peraí. Você falou que é inteligência, que os animais, eles continuam sendo animais, inclusive em mundos superiores. E os homens são homens. Então, eu posso dizer... Gente, veja a pergunta de Kardec. Eu posso dizer que o homem tem duas almas? Eu posso dizer que o homem tem uma alma animal e tem uma alma espírita? Porque o animal não tem esse senso moral. O homem já tem um senso moral. Então quer dizer que o homem tem uma alma material e uma alma moral, uma alma espírita? Olha para vocês verem como que Kardec, a espiritualidade fala, não, para por aí. Tá? Calma, olha onde é que você está querendo chegar. Em hipótese nenhuma o homem tem duas almas. Tá? Em hipótese nenhuma. Mas vocês disseram que o animal é semelhante ao homem, o homem também, materialmente falando, é semelhante aos animais. Então, peraí, como é que nós vamos trabalhar essa diferença? Será que esses homens, por exemplo, que são bons, não é porque eles estão deixando predominar a alma moral? E os homens que são maus estão deixando predominar a alma material? Olha para vocês verem como que Kardec foi criando. Gente, isso aí são sistemas. Isso faz parte daquela alma cientista. A alma do cientista, tá? Ela é tão fantástica, por quê? Porque ela vai buscando montar sistemas para tentar explicar as coisas. E Kardec aqui estava exatamente isso, tentando montar um sistema. Ele queria entender. E aí ele foi, por isso que ele está perguntando, opa, é isso, é aquilo? Tá, então vamos ouvir a resposta da espiritualidade. Há essa possibilidade? Tem duas almas? Uma alma material? Não, não temos duas almas, gente. A gente só tem uma única alma. Agora, o nosso corpo, ele é dotado de instintos. E o corpo, quando dotado de instintos, ele vai levar esta vida material. Então, o que a espiritualidade falou, o Kardec? Você não tem duas almas. Agora, você tem duas naturezas. Você tem a natureza material e tem uma natureza espiritual. Nós somos um espírito que hoje habitamos um corpo. O nosso corpo tem toda esta influência material, como os animais. Já o espírito, ou melhor, desculpa, já a natureza espiritual, ela vai buscar, ou ela vai puxar essa necessidade de nós avançarmos nessa outra parte
que a gente, vamos assim dizer, infelizmente estamos atrasados. Eu não tenho duas almas, mas eu tenho duas naturezas. A material ou a animal é o meu corpo. E a espiritual é a supremacia do princípio inteligente que já chegou nesta fase. Tá? Gravem bem isso, por quê? Porque na sequência Kardec vai voltar nessa questão. Ok? Natureza material ou animal é o nosso corpo. E todas as influências que o nosso corpo exerce sobre a nossa vida, gente, é em decorrência desta natureza animal. Agora, quando o princípio inteligente, ou melhor, quando o espírito, que a gente vai ver, o princípio inteligente é que vai evoluindo até chegar à condição de espírito. Quando o espírito, ele tem essa noção, ele tem essa consciência e principalmente ele tem a capacidade de dominar sobre os instintos e sobre a natureza animal, a natureza material, aí é a natureza espiritual que está prevalecendo. E eu pergunto, o que prevalece em cada um de nós? A nossa natureza animal ou a nossa natureza espiritual? Nós sofremos mais influência do corpo, das paixões que envolvem o corpo, ou sofremos mais influências daquele ser que nós queremos ser, que nós queremos nos transformar e que precisa vencer e superar todo este materialismo? Por isso, nesta sequência, o próprio Kardec vai perguntar para a espiritualidade. Então, além das imperfeições que nós trazemos, por quê? Porque essas imperfeições estão registradas no nosso corpo espiritual. Kardec fala, ainda, ou além destas imperfeições, nós temos que lutar contra a influência da matéria. Está vendo o desdobramento da pergunta? E a espiritualidade vai dizer, olha, Por quê? Gente, quanto mais inferior for o espírito, mais apertados são os laços que o une à matéria. E mais influência a matéria vai exercer sobre ele. É simples. E quanto mais influência a matéria exerce sobre o homem, mais escravizados e dependentes da matéria nós estaremos. Então, essa natureza animal que está predominando, é ela que também está nos prendendo. Muito mais próximos do começo do que do fim. Olha só. Animal. Nós não falamos que o animal está numa escala inferior à do homem? Se eu deixo prevalecer minha natureza animal, a natureza animal me prende e me segura. E aí eu fico mais próximo do começo do que do fim. Agora, uma coisa a espiritualidade falou aqui, eu não posso deixar de repetir para vocês. Gente, olá Paulo Santos, boa noite, seja bem-vindo. Eu não posso deixar de repetir o que a espiritualidade fala aqui. Portanto, depois de toda essa evolução, e a gente vai ver mais um trechinho dela daqui a pouco. Depois dessa evolução, quando o homem atinge essa condição de espírito, ou melhor, quando o princípio inteligente atinge a condição de espírito, que é o que nós somos, tá? Os animais, eles estão numa situação, o princípio inteligente ainda está em processo evolutivo, não atingiu essa condição de espíritos conscientes. Quando a gente atinge, nós não mais temos aquela condição e capacidade de habitar o corpo de um animal. Tudo bem que a mente em psicose a gente vai estudar no finalzinho deste capítulo.
tá? Mas o que a espiritualidade já fala aqui de antemão, são diferentes a alma do homem e a alma do animal. Então, o animal não vai reencarnar como homem e o homem não vai reencarnar como animal. Esqueçam disso. Tá? Em hipótese nenhuma isso vai acontecer agora. Ok? Não tá, fulano vai reencarnar na próxima como animal. Não, de jeito nenhum. Ou o animal, nossa, ele era tão amigo meu que ele vai reencarnar na próxima encarnação, ele vai estar aí como um irmão meu, como um amigo. Não, de jeito nenhum. A distância entre a alma do animal e a do homem, ela é muito grande. A gente já falou disso. Tá? E Kardec deixa isso aqui muito claro. Tudo bem, a gente sabe que tem homens que está tão enraizado nas suas paixões que eles até se comportam como verdadeiros animais. Mas é um comportamento proveniente da natureza animal que nós temos por conta da influência do corpo físico, por conta da influência do organismo. Mas é uma influência grande da natureza animal que não nos torna animais. Os nossos comportamentos podem ser igual ao dos animais, mas nós não somos. Nós já ultrapassamos este nível evolutivo. A nossa inteligência e a nossa liberdade que já foram conquistadas não se perde jamais. Tá? Não, por isso que a espiritualidade sempre fala, não há retrocesso. Se pudesse haver retrocesso, a lei do progresso não seria uma lei universal e imutável. O homem poderia escolher, ele poderia contrariar. Então, ele não pode contrariar. A lei do progresso é imutável. E por fim, porque eu vou deixar a 607, que é bem delicadinha, para o nosso próximo encontro sobre o Livro dos Espíritos. Por fim, na questão 606, Kardec vai perguntar para a espiritualidade, então, de onde que os animais retiram esse princípio inteligente? E aí a resposta é clássica. Ora, o princípio inteligente dos animais, eles saem do mesmo princípio inteligente do universo. Nós não aprendemos no Livro dos Espíritos, lá atrás, principalmente ali por volta da questão 27, que nós temos princípio material, princípio inteligente e Deus acima de tudo, ó, a tríade, princípio material, princípio inteligente e Deus. O princípio inteligente dos animais, eles saem também do mesmo princípio inteligente universal. Por isso, gente, de novo a questão da lei do progresso. E a gente já faz essa introdução àquilo que nós vamos estudar no próximo encontro. Nós nascemos no mineral, agitamos no vegetal, sonhamos no animal, para despertarmos no homem. Ok? Então, o homem, ou o princípio inteligente que hoje está no homem, e que avançou e que nós chamamos de espírito, ele nasceu como aquele que está nos animais. Só que ele já percorreu uma longa estrada. Só isso. Partimos do princípio único. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Essas mensagens que vocês colocam aí, principalmente sobre essa questão da explicação, é justamente porque vocês estão todos concentrados e a espiritualidade vai ajudando muito nesse processo de entendimento e de compreensão. Obrigado pelo carinho, pela participação. Até o nosso próximo encontro e se conectem cada vez mais com Jesus e com a espiritualidade que está aí nos cercando. E busquemos as companhias, apenas então somente as boas companhias, para a gente estar muito mais, ou ficarmos muito mais tranquilos.